Tem. Tá no YouTube. Acho que ele vai abrir ali para começar. Boa tarde a todos. Graça e paz, amém? Boa tarde também àqueles que estão no canal do YouTube de Missões Nacionais. Espero que tanto quem está aqui presencialmente quanto quem está aí no online possa ser abençoado nessa tarde. Esperamos que tudo que seja colocado, trazido, seja de proveito para a sua vida profissional, missional e pessoal. Que isso seja realmente muito relevante para você. Eu creio que será assim. Então, hoje nós estamos aqui no segundo dia da Semana do Cuidado Integral. Então, serão 17 palestras que estão programadas. Se você não recebeu o PDF, não viu o link de inscrição, então nos chame no privado, né, o Cuidado Integral do Missionário, para que a gente possa te mandar essas palestras e você se inscrever. São vários horários. A ideia não é que você participe de todas. Eu vou ter que participar, vou ter que dar o meu jeito. Mas a ideia é que você realmente participe de algumas palestras. Então, tem palestras de manhã, tem palestra à tarde, tem palestras à noite, como houveram ontem 2 palestras. Então, tem uma palestra que você vai conseguir. Também espero que sim. Seja você no campo ou você aqui da sede. Então, essa é a única que será presencial aqui na sede para os nossos colaboradores aqui, nossos missionários da sede, mas também, ao mesmo tempo, online para você que está aí no YouTube. Então, ela será gravada, depois você vai poder rever, mas é muito melhor estar presencial, porque eu sei que depois a gente acaba não vendo, né? Ou poucos veem, né, aquilo que fica gravado como uma palestra grande como essa. Então, quero agradecer a todos os presentes. E eu quero iniciar citando um versículo, que tem sido o versículo base do Cuidado Integral do Missionário, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui. O versículo está em 3 João 1:2, que diz assim, né? João escrevendo para Gaio, né? Uma carta para Gaio, ele diz que ele deseja, primeiro ele começa dizendo amado, querido. Então expressa a mesma expressão para você, amado missionário, né? Queridos irmãos aqui. Né? A gente ora, eu oro, João ora. Né? Então, eu creio que Deus deseja, Ele ora, Ele deseja, como diz algumas traduções, que tudo vá bem, que tudo na sua vida possa ir bem e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, esse é o versículo que eu quero deixar para vocês como incentivo para essa semana do cuidado. Deus deseja que todas as áreas da sua vida, todas as dimensões da sua vida possam ir bem, esteja bem em todas as coisas. E ainda ele destaca que tenha saúde. A saúde faz parte da missão, faz parte da nossa vida missionária. Nós não executamos, nós não faremos e nós não seremos tudo aquilo que podemos nessa missão com Deus se nós estivermos sem saúde, se estivermos doentes. Seja emocionalmente, seja fisicamente, seja nossa família, seja espiritualmente e não saudável. O desejo de Deus é que todas as áreas estejam realmente bem em nossas vidas. Amém? Então, quero aqui convidar a Ruth que também está conosco nessa Semana da Saúde, organizando, para ela orar, né? Antes da gente apresentar os palestrantes, a palestrante, né? Mas orar por nós. Se quiser também apresentar o Marcelo, aproveita. Importante. Eu vou pedir aqui eu posso até chamar o pastor Marcelo, irmão Marcelo, vir aqui à frente. Marcelo é um dos sócios da Ensure, que é a corretora que cuida de todos os nossos benefícios. Então, na verdade, a gente tem uma parceria, né, com a corretora. Marcelo é um dos sócios dessa corretora e muito tem nos abençoado, né, Marcelo? Muito tem nos abençoado. Né? Então, assim, essa oração também é gratidão pela vida dele, por ser um profissional, um servo de Deus que tem dedicado conhecimento para nos ajudar. Muitas negociações que nós temos com os planos é sempre à base de oração e a capacidade técnica, né, do Marcelo e da sua equipe. Então, a gente agradece muito a Deus por isso. A vida
Nilza também, que nos abençoou muito. Algumas pessoas, eu vou falar assim, Ruth, aquela palestra há 2 anos atrás, eu chorei muito. Foi impactante. Então, eu já estou me preparando aqui psicologicamente para nos mantermos fortes, né? Mas agradecer porque foi bênção e creio que também assim será hoje. Vamos orar, então? Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa tarde. Obrigado pelo privilégio que nós temos de dar uma pausa e cuidar, Senhor, da nossa mente, do nosso coração. Muito obrigado porque essa semana é uma semana de reflexão da nossa saúde como um todo, em todas as esferas, e nós te louvamos porque isso vem de ti, é propósito teu, faz parte do reino, e nós te louvamos por isso. Obrigado porque é um privilégio que o Senhor tem nos dado, e obrigado porque pessoas têm se levantado, assim como o SIM tem se levantado tão fortemente em missões nacionais, para promover, Senhor, a saúde. Muito obrigado pela vida do Marcelo, muito obrigado por toda a equipe que atua ali na Ixã. Abençoa, Senhor, cuida de cada um. Obrigado da Nilza, que vai falar daqui a pouco para nós. Usa também para nos alertar aquilo que precisamos entender de ti, aquilo que a tua palavra já diz para nós cuidarmos, mas que às vezes a gente esquece. Então, cuida, Senhor, que seja uma tarde abençoadora. Muito obrigado por tudo, em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Marcelo, acho que não vai falar. Antes, né, eu lembrei agora ali, quero agradecer também aos missionários de outras agências, né, que estão conosco, né? Temos alguns missionários da África inscritos, da Europa, né, da Oceania inscritos, né, por causa das outras agências que nós convidamos. Então, obrigado pela sua presença também. Espero que você esteja aí no online. Pedi para o Marcelo apresentar a Nilza. Nada melhor do que você. Bom, é um prazer mais uma vez estarmos aqui. Nós já fizemos alguns movimentos desse no passado, e o que eu falo para o pastor Sandro, para a irmã Denise e para a Ruth também, é um prazer a gente colocar a nossa equipe, colocar a Ensure à disposição do reino também, porque nós acreditamos nisso, né? E a Nilza também é uma parceiraça, também é nossa irmã em Cristo, e eu tenho certeza que vai ser impactante para vocês. As dicas, né? Vamos colocar aqui, né? As dicas que serão colocadas para que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, tanto dos irmãos presentes, como aqueles missionários que estão aí no campo, né? Então, eu queria passar a palavra para a Nilza, e que Deus, reforçando a oração que a Ruth fez, nos abençoe tremendamente com as palavras, que ela seja poderosamente usada por Ele. Amém? Boa tarde, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês, de verdade. Né, a gente faz a parte online, mas quando a gente pode ver rostinho de verdade é muito bom, gente. Gente, sem desprezar vocês que estão aí do outro lado, tá? Continua aqui firme, vamos juntos. E então é um privilégio. Primeiro eu agradeço esse convite, pastor Sandro, enfim, muito obrigada por toda a equipe, né, Ruth. Obrigada, Ensure, Marcelo, é parceiro de vida, parceiro de trabalho, um grande amigo e irmão em Cristo, né, gente? Então, seguimos juntos e acreditamos numa série de coisas que podemos construir juntos. E temos propósitos em comum. Então, isso tem tudo a ver com a vida da gente como um conjunto, a gente não olhar a vida separado. Muito bom, gente. Hoje eu estou aqui, como eu disse, estou no papel de... Hoje eu estou psicanalista, né, terminei minha formação, já estou atendendo em clínica, né, clinicando mesmo, e tenho aí a minha experiência voltada para a questão da resiliência, que foi algo que eu falei há 2 anos atrás, que a gente vai ter também um pedacinho aqui para lembrar, porque ela realmente é muito efetiva na vida da gente. Mas o convite que eu faço para vocês hoje, e com muita, mas muita tranquilidade e leveza... Gente, eu não sou aquela palestrante ou baguinha. Obrigada. Tá joia. Obrigada, pastor. Aquela palestrante que vai só dar aulinha, e assim, eu sou meio intensa de vez em quando, então quero ver eu passar o slide e falar no microfone ao mesmo tempo. Mas tudo bem, né, gente? Mas o que eu quero, de verdade, é trazer, além de ser uma provocação, tem provocação, sim, a gente vai fazer algumas coisas aqui, uns exercícios, que você não vai ter que falar nada para ninguém, é você com você mesmo, está tudo certo. É como eu brinco, gente, é uma roda de conversa, onde, nesse momento, eu falo e você conversa com você mesmo. Tá? Então, é uma roda de conversa, sim. Mas é um convite para você se abrir,
estar presente, participar e, principalmente, refletir. Eu não estou trazendo aqui a última palavra, não é assim, olha, gente, é assim. Eu fui buscar, olhando, vocês vão ter eu vou falar o contrário do pastor Sandro aqui já, gente, porque assim, eu vi a lista de palestras de vocês, os conteúdos são muito bons. Então, peguem o que vocês quiserem hoje da minha, o que der para guardar, o que foi importante para vocês, e assistam as outras e vão organizando esse conteúdo a seu favor. É um presente isso, gente, a gente ter essa possibilidade, essa oportunidade da gente poder aproveitar isso e ter vários profissionais e muitos profissionais aqui falando com vocês, trazendo conteúdo sob óticas diferentes. Então, eu fui buscar umas coisas ainda mais diferentes para trazer para vocês, algumas coisas sobre a ótica psicanalista, mas eu vou explicando aqui para vocês também. Então, vamos lá. O que eu fiquei muito feliz foi com o tema, né? Saúde mental, a vida pede equilíbrio. E hoje nós vivemos um momento em que a vida pede equilíbrio. Então, o primeiro convite que eu vou fazer para você agora, para a gente, inclusive, começar a buscar o equilíbrio, eu peço que você respire. Aí você assim, mas a gente não está respirando até agora? Eu falei, então, vamos respirar direito. O que eu quero pedir? Porque, detalhe, a gente não respira mesmo, gente, é sério. Vocês vão ver, a gente vai discutir isso daqui a pouco. Mas o que eu quero convidar você? Põe os 2 pés no chão. Quem quiser tirar o sapato e não tiver chulé, pode tirar. Você em casa também, põe o pé no chão. Respira. E aí eu quero convidar você a inspirar pelo nariz profundamente, segura um pouquinho e solta pela boca. Vamos lá? Você em casa também, onde você estiver, no ambiente que você estiver. Vamos lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Ninguém acredita, mas esse é um dos melhores exercícios, que não é só vamos oxigenar o cérebro, não, é de trazer a mente de volta. Para a gente que anda no mundo tão conturbado, tão enlouquecido, a hora que a gente estiver assim, vai para o banheiro, vai para um lugar silencioso e respira. Não funcionou com 3? Faz 5. Não fez com 5? Faz 10. E vai funcionar. Acreditem. Muito bom, gente. O que eu quero trazer para vocês sobre... Nós vamos amarrando a questão do equilíbrio em cada ponto. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o que é saúde mental segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Saúde mental refere-se a um bem-estar em que o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a prestar sua contribuição para a comunidade. Está todo mundo super apto aqui, né? Será? Então tá. Primeira coisa que a gente vai conversar. Sempre que a gente fala de saúde mental, ainda tem aí um certo desconforto, porque a gente fala de saúde mental pensando em sanidade mental. Então, assim, não, mas eu não estou doente da cabeça. Você está e não sabe. Esse é o problema, né, gente? Vamos entender. Então, a saúde mental, ela envolve diversos aspectos. E aí eu vou pedir para você começar a se autoavaliar aqui, tá bom? Para a gente conversar no final. Muito bem. Quais são esses aspectos? Como reagimos aos desafios, emoções e mudanças da vida? Você é do tipo que mudou alguma coisa no trabalho e você surta? Você fica bravo? Você fica triste? Você chora? Você resmunga? Você reclama? Pode ser tudo para dentro, mas você faz. Então, como que a gente reage a esses desafios, às emoções e mudanças da vida? Esse é um aspecto da questão que envolve a saúde mental. A qualidade dos nossos pensamentos, crenças e sentimentos. Lembrando que crença não é a nossa fé no Senhor Jesus, tá, gente? A crença a gente vai discutir também nessa apresentação aqui. Mas qual é a qualidade? Primeira resposta nossa é assim, qualidade boa. Nível bom, está tudo certo. Será? Qualidade dos nossos pensamentos, que diz os nossos sentimentos. Lembrando que pensamento gera sentimento, hein?
Como lidamos com traumas e questões do passado? Todos nós temos. E a gente vai entender que aí vem meu lado psicanalista, que não adianta, gente. Eu estou olhando aqui, mas eu estou vendo um monte de criancinha de 5 anos na minha frente. Porque essa criancinha de 5 anos, ela está refletida no adulto que você é hoje. Então, faz toda a diferença como lidamos com traumas do passado e essas questões que a gente viveu lá. A nossa capacidade de sensação de bem-estar e harmonia. Vocês já perceberam que é muito esquisito, mas muito esquisito mesmo, alguém que chega para você num grupo e fala assim: tô ótima, gente, a vida tá linda, como eu tô feliz hoje, eu tô super bem. Todo mundo olha assim, né? Tipo, por quê? É como se alguém colorido, todo coloridinho, chegasse num grupo cinza, sabe assim, um grupo todo cinzinha, e chega... Porque não é mais normal a gente achar as pessoas bem. E, de fato, as pessoas não estão bem. E se a gente começar a se avaliar, a gente também não está, não. A gente está mais tendencioso para tristeza, a gente está mais tendencioso para estar cabisbaixo. É muito difícil alguém chegar num super pique e feliz e ser genuíno. Genuíno. A gente vai achar a pessoa esquisita, ela está fora da curva. Como assim? Então, tem a ver com a nossa capacidade de sensação de bem-estar e harmonia como um todo. Sinais de que a saúde mental precisa de cuidado. Presta atenção, gente, presta atenção. Aumento dos níveis de ansiedade e de estresse. Ansiedade eu vou explicar daqui a pouco. Mas o estresse, só para a gente dar uma lembrada aqui, o que é estresse? De uma forma muito simples e muito básica. Estresse é o seguinte: existe fator gerador de estresse e o estresse. O que é o fator gerador de estresse? É aquele carro que fecha a gente quando a gente está tentando chegar aqui para dar palestra e não consegue, sabe aquela coisa assim, né, Marcelo? E vem e fecha. É aquela pessoa que você está chegando na fila do mercado com seu carrinho, a pessoa vem e corta a sua frente e entra na frente. É aquela coisa do banco que você quer fazer online e você não está conseguindo conectar e você vai ficando irritado com aquilo. É alguém, é aquele colega de trabalho que está cantando o tempo inteiro, que ele resolveu que justo hoje ele vai louvar do meu lado, gente. E ele está lá cantando, ok, os primeiros 15 minutos, e depois começa, de fato, né? Isso é fator estressor, Brasil. Total. Outra coisa, quando somos acometidos por alguma doença, ou a gente mesmo, ou alguém próximo de nós, também é fator gerador de estresse. Todo mundo dentro, certo? O que é o estresse? É a forma como você reage ao fator estressor. A forma como a Ruth reage à pessoa cantando do lado dela vai ser diferente, provavelmente, como ele reage. Os dois podem ficar bravos até, mas cada um vai reagir de um jeito. Por quê? É aí que a coisa pega e nós vamos entender, né? Mas, primeira coisa, então, aumento dos níveis de ansiedade e estresse. Quem aqui não anda ansioso? Nunca. Difícil, né? Ok. Dores psicossomáticas. O que são as dores psicossomáticas, gente? Aquilo que a nossa cabeça não dá conta, pensamento acelerado, a gente pensando o tempo inteiro, vai para onde? Dá diarreia, dá dor de estômago, dá enxaqueca, baixa a imunidade da gripe. Somatizei tudo, está aqui. Foi. Então, tem a ver também. Fica atento, se você anda gripando demais, como a gente fala, será que não é saúde mental não, gente? Vamos pensar? Insônia e má qualidade de sono. Isso é algo incrível, como pós-pandemia, as pessoas começaram a achar que dormir mal é normal. Mas assim, você dorme, eu acordo, eu não durmo bem, então, mas sempre foi assim, não, até que eu dormia bem. Gente, a gente tem que dormir. Dormir é descansar. Como se diz na psicanálise, dormir é a pequena morte, gente. Você perde o controle. Por que será que a gente não está dormindo? Será que a gente está querendo ter muito controle da vida, de tudo e das coisas? Então, insônia e má qualidade do sono. Fica atenta. Vocês vão anotando aí tudo que vocês têm, tá? Vai lá. Excesso de pensamento e fadiga mental. Sabe aquela hora que você quer virar e falar assim, queria desligar, tinha um botãozinho aqui que fala desliga. Queria muito isso. Não tem, gente. Mas se a gente está assim, precisamos pensar a respeito.
Dificuldade de concentração, gente. E aí vocês vão dizer assim, mas estou cansada mesmo, viu, aqui no trabalho, a gente está assim, olha, não está tão fácil mesmo. Não. Eu estou falando, às vezes, de concentração no filme da Netflix que você está querendo assistir. De botar o arroz no fogo e esquecer que colocou. De ir para a sala fazer alguma coisa e não lembrar o que é. E aí você volta para o quarto e fala assim, o que eu ia fazer mesmo, gente? Começaram as conversas, vocês já viram, né? Tá pegando a coisa, é isso aí. Mau humor constante. Aí vocês vão virar e falar assim, imagina, não sou mal-humorado. Tem certeza? Se eu perguntar para o colega, tem certeza que não? Sabe a questão da gente estar tudo cinzinha? O mau humor está presente, gente. Desânimo e tristeza. É incrível como a maioria de nós, e eu me incluo, sem dúvida nenhuma, como desânimo e tristeza passou a fazer parte da nossa vida. É como se virasse o nosso estado natural. Então, aquela questão que eu falei no slide anterior, da harmonia, né, do estar bem, plena. Então, de vez em quando, e olha lá. Mas esse desânimo e tristeza tem nos acompanhado. Então, precisamos estar atentos, porque a nossa saúde mental está pedindo ajuda. Volto a dizer, vocês estão loucos? Não, gente, vocês não estão loucos, não. Vão ficar, mas ainda não está. Entenderam? É assim que funciona. É um olhar para você, e veja como é muito simples a gente não estar bem. E aí, vamos lá, vamos fazer um exercício. Gente, do online, se tiver papel e caneta e quiser anotar, para depois fazer pergunta. Gente, não é nenhum diagnóstico, ninguém vai sair daqui direto para o psiquiatra. Quem quiser fazer análise comigo, está valendo com os psicólogos disponíveis, está tudo certo. Mas eu quero perguntar para você, vai pensar aí, como você tem se sentido nas últimas 4 semanas, nas perguntinhas que eu vou colocar aqui, tá bom? Bora. Você vai ver se você passa, tá? Nas últimas semanas, você sentiu pouco interesse e prazer em fazer as coisas do dia a dia? Gente, sempre, com frequência, às vezes, nunca. Gente, cara de comida para pássaros para não me entregar, povo. Vocês estão entregando tudo aqui, ó. Você costuma evitar conflitos, até percebe que as coisas não estão muito bem, mas não está com tempo, vontade ou paciência para lidar com certos problemas pessoais? Outra. Pequenos problemas começam a parecer grandes, o que faz com que você se sinta nervoso ou entre em pânico. Aqui é aquela coisa que vira e fala assim, o que aconteceu? Estourou um pneu do carro. Tá bom, mas eu vou ter que levar num outro lugar. Gente, está resolvido, eu sei o que é, eu sei onde conserta, eu sei quanto custa. Mas por que isso que está tão simples e fácil de resolver vai se tornando algo tão gigante que me tira do centro, me deixa irritada, mal-humorada, brigando com todo mundo? Por que coisas pequenas estão ficando grandes? Por que coisas que fazem parte da nossa rotina de trabalho começam a nos incomodar? Você, mas sempre foi assim? Você está reclamando assim por quê agora? Por que está incomodando? Por que será que nós estamos assim? Segue, Brasil, vamos lá. Sua qualidade de sono se alterou nas últimas semanas? Dificuldade de dormir, sono inquieto ou muito sono? Então, lembrando que, quando a gente fala de insônia, acordo muitas vezes, eu deito 11h30 e 2h da manhã eu acordo. E aí não consigo dormir, aí vou dormir às 4h30 da manhã e está quase na hora de levantar, aquele discurso de sempre. Ou então eu deito meia-noite, acordo às 1, acordo às 2, acordo às 3, acordo às 4, 7h30 você levanta um zumbi para ir trabalhar. Mas e o contrário, gente? Aquele que, assim, eu admiro demais, aquela pessoa que fala assim, fui deitar às 10, não vi nem encostar no travesseiro. Nossa, gente. Já acordei no dia seguinte. Só tem um detalhe, eu continuo com sono o dia inteiro. O que será, ou do que será, que você está tentando fugir? É fuga de quê?
De onde? Por quê? Por que eu não quero ver? Por que eu quero dormir? O que eu preciso lidar na minha vida que eu não estou dando conta? Hashtag trago verdades. Vamos lá. Você percebeu mudanças na sua alimentação? Muita fome ou pouco apetite? Sabe aquela fome de comer besteira? Eu não tenho fome, mas eu adoro chocolate, como chocolate, então. Eu não tenho fome durante o dia inteiro, só que eu devoro um caminhão quando eu chego em casa. Que descontrole é esse, gente? Por que é que eu me privo? Eu privo o meu corpo de ter comida no horário certo. Porque é muito trabalho, é muita coisa. Sério? Quem é que paga a conta? É a empresa? É o trabalho? É a missão? Ou é o seu corpo? Por que a gente faz isso com a gente? Você sente impaciência com situações ou pessoas que até pouco tempo atrás você não sentia? Pula. Algumas pessoas próximas dizem que você está diferente, mas você prefere não pedir ajuda, pois sente que elas não vão te compreender? Melhor não falar nada, melhor deixar quieto. Não, deixa quieto, deixa quieto. Quantas vezes a gente não faz isso? Sentiu-se mal consigo mesmo, com a sensação de ser um fracasso ou estar falhando? Isso, aquelas vozinhas da gente, assim, tinha que ser comigo, tinha que dar errado. Errei de novo, olha só. Teve muita dificuldade para se concentrar no trabalho ou até mesmo para ler? Sabe aquele livro que você está lendo, ele é super legal, mas, de repente, você percebe assim, você tem que voltar 3 páginas, porque você não lembra o que você leu nas últimas. Gente! Você volta a ler de novo, vai. Aí você fala assim, não deu de novo, deixa eu tentar mais uma vez. Não, deixa quieto. Pois eu leio, né? Então a gente deixa quieto. O que está acontecendo, gente? Conseguiram se autoavaliar? Se avaliaram aí, pessoal? Saúde mental vai bem, gente? Tá, então prossigamos aqui. O que a gente tem falado muito que virou termo comum? Síndrome de burnout, ou também síndrome de esgotamento profissional. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. É comum? Super. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. O mercado hoje demanda. E aí eu falo do mercado pensando no mundo, gente. Pensamos em todos nós, em tudo que a gente faz. Demanda? Demanda. Está competitivo? Tá. Está exigindo resultado? Tá. E você está onde, Brasil? Cadê você? E aí tem uma frase de Freud que resolve tudo. Todo excesso esconde uma falta. Tem muito trabalho, sim, e eu estou atolada de trabalho, e é isso. Mas por que é que você está tão entregue ao trabalho que você não consegue pensar mais em nada? Por que o trabalho tomou conta? O que é que você não está querendo encarar que você está jogando para o trabalho? Então, burnout existe sim, ele acontece sim, mas a gente precisa estar muito atento se não foi um processo depressivo de algo que aconteceu há muito tempo ou alguma coisa e que foi o gatilho para que isso acontecesse. Então, estejam atentos a isso. É importante, sim, existe, sim. Tem muita gente mesmo tendo com as... e vocês vão ter uma palestra aprofundada disso, mas, de fato, tem algumas características muito claras. Mas a gente precisa estar atento, porque, para a gente adora um rótulo, gente. A gente adora ter um rótulo assim, estou com burnout. Eu tenho uma pessoa que eu atendo, que ela virou e falou assim, então, eu tive burnout em março, aí eu me afastei 15 dias e voltei ótima. Que burnout é esse, gente? Como assim? Né? Então, a gente gosta de um rótulo para esconder algo. Então, fiquem atentos. Existe? Sim. Mas a gente vai falar de outras coisas aqui importantes. Por exemplo, ansiedade. O que é ansiedade? É um estado emocional de apreensão. Uma expectativa de que algo ruim aconteça. Enquanto o medo tem um objeto definido, quando a gente tem medo de algo, a gente fala do quê? Né?
A ansiedade é uma emoção difusa, completamente difusa, voltada para o futuro. No estado de ansiedade, a mente cria vários pensamentos negativos e fantasia diversas cenas temíveis. O estado de ansiedade é acompanhado de reações físicas e desconfortáveis, quando a gente somatiza. Vamos entender de uma forma muito simples o que é ansiedade. Ansiedade tem a ver com o futuro, não tem? Sempre que a gente fala assim, eu estou ansioso, com o quê? Estou ansiosa, estou ansioso, com o quê? Estou ansiosa com medo do que pode acontecer no trabalho, do que pode acontecer com meu filho, do que pode acontecer se a gente sair, se não der certo, tal. É sempre lá. E aí, nós sofremos com a antecipação do futuro. O que a gente ganha? Nada, né? Porque a gente não tem ideia para saber o que vai acontecer no futuro. Então, o que é ansiedade, gente? Medo do desamparo. Se você parar para pensar, de tudo que te deixa ansioso na vida, você está com medo de ficar desamparado em alguma coisa. Seja em amor, seja em dinheiro, seja em trabalho, seja em relacionamento, seja... Não importa, que seja em doença, é um medo do desamparo. Então, quando você se pegar ansioso, pensa assim, estou com medo de ficar desamparada em quê? Guardem isso. E, sem dúvida, vamos falar da depressão. Porque a depressão é algo que está no nosso meio o tempo inteiro e que, juntando o burnout e ansiedade, juntando a depressão, é o que tira e rouba da gente todo o equilíbrio. Não tem como. A depressão é um transtorno mental grave, que se caracteriza por tristeza profunda, angústia, apatia, perda de interesse por atividades antes prazerosas, baixa autoestima, sentimento de culpa e, em casos mais graves, pensamentos de morte, entre outros sintomas. Seus sintomas podem ser de intensidade leve, moderada ou grave. Gente, depressão é doença, sim. A única coisa que a gente não para pensar é que, sentado ao nosso lado, nós podemos ter alguém que está depressivo. E que, por algum motivo, luta contra isso. Então, quero falar sobre isso com vocês, mas quero falar também da gente pensar no outro, pensar em quem está no campo, pensar em quem a gente atende. E aí, vocês também vão ter bastante gente falando sobre depressão, mas eu trouxe alguns pontos, principalmente sobre a ótica psicanalítica para vocês, que acho que é importante. Primeiro, quais são os sentimentos? E aqui foi entrevista com uma pessoa que sofreu depressão profunda, severa, e ela ficou quase 1 ano para se recuperar. Primeiro, é uma dor não nomeável. Não é uma dor que você consegue dizer o que é. É uma dor que dói fundo, não dá para dar nome. Você não tem como dar nome. E é uma dor que, assim, ela é quase física, pela descrição. Segundo, é uma culpa que corrói. Essa culpa vai tomando conta da gente. Por quê? Por quê? Porque existe um conflito interno. Porque é a mesma coisa que eu falo assim, então, eu estou num processo depressivo. Eu já passei por um. Por que é que eu estou depressiva? Se eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, eu acredito em Deus. Como? Como que eu estou? E é um conflito e fica aqui dentro e a gente não consegue sair. Mas, gente, é uma doença, tem uma questão química. E, sem dúvida, tem uma questão emocional, que tem a ver com a nossa história de vida e que cada um tem a sua. E que não é se você é mais crente ou menos crente. A questão é a sua história, o que te leva. Então, sim, nós precisamos olhar com compaixão para a gente e para o outro. Permanência no passado ou antecipação do futuro é outro sentimento. A pessoa que sofre de depressão, normalmente ela está apegada ao passado. O que ela viveu lá? Como era antes da pandemia? Como era antes, quando eu era criança? Quando que eu me senti segura pela última vez? Isso é o que nos leva. E a questão da ansiedade, que é, de fato, esse medo do desamparo. Porque ninguém vai ficar comigo. Quem é que vai me aguentar? Quem é que vai cuidar de mim? Então, a depressão
tem todo esse lado. E aí, a listinha que eu já falei aqui dos sintomas, gente, é aquilo que a gente lê em todo lugar. Vocês têm acesso à internet, é só pesquisar o que a depressão traz. Mas eu trouxe algumas coisas diferentes para apresentar para vocês. Por exemplo, qual é o oposto da depressão? Alegria? Não. Gente, o oposto da depressão é vitalidade. Quando você está deprimido, o pique acaba. Então, vamos ficar atento. Não é só a questão da tristeza, baixa autoestima. Onde está a nossa vitalidade? Então, estejam atentos. Na tristeza normal, nós perdemos o que tínhamos. Um objeto, uma pessoa, uma atividade. A gente fica triste porque algo aconteceu, e sempre, normalmente, é uma perda de algo. Que a gente vai ficar triste por alguns dias, vai lembrar por algum tempo, mas passa. Qual que é a diferença? Na tristeza depressiva, nós perdemos o que éramos. A gente se perde da gente. E a gente não percebe que a gente se perdeu da gente. Então, tem uma tristeza por todas essas coisas? Tem, está dentro. Mas a hora que você vai a fundo, que você conversa com essa pessoa, que numa sessão a pessoa traz o que incomoda, e você vai trabalhando isso, você descobre que ela sente falta dela mesma. Aonde ela está. Isolamento. Todos nós temos um desejo de solidão de vez em quando, vai, gente. Assim, queria morar dentro de um ovo. Não tem porta, né? Aquela coisa. Todos nós temos esse desejo de solidão. A pessoa depressiva ou que está deprimida, ela vai para o isolamento porque ela não se dá conta de se relacionar. Ela não dá conta dela. Ela não consegue se relacionar com ela se perdeu. Imagina se relacionar com o outro. Então, o isolamento é outra que é muito comum. O deprimido se queixa constantemente e se irrita com facilidade. Quem já conviveu com alguém que está num processo depressivo, deprimido, sabe que não é fácil. Não é fácil. Ele realmente reclama de tudo, ele fala de tudo, é o mau humor constante e se irrita muito facilmente. Por trás da tristeza se esconde o ódio, rancor e ressentimento por quem causou a dor. Seja o patrão que demitiu, a mulher que abandonou, o filho que tratou mal, o irmão que causou alguma coisa, o amigo que o traiu. Mas também, de novo, por ele próprio. Então, ele fica profundamente irritado, profundamente reclamão, mas é porque ele não dá conta dele. E aqui, eu estava conversando com o Marcelo, isso na vinda, dividindo com ele, que existe uma depressão oculta. Porque uma coisa que é muito comum na depressão é que a gente fica triste. É uma pessoa mais triste, a pessoa depressiva e tal. Só que existe uma chamada depressão oculta. Ela tem várias características da depressão, só que essa tristeza não existe. Ela é uma pessoa normal, enquanto ela está aqui, mas como é que ela se manifesta? E aqui é o que surpreende. Aqui, a tristeza depressiva, muda e insuspeitada, assume a forma de mal-estar somático. Vai para o corpo. Adicto, que é de qualquer droga ou alguma coisa assim, ou hostil. Então, a gente pode ter aquela mulher que bebe, que se torna uma alcoólatra, porque não dá conta de viver um relacionamento, ou de sofrer abuso, ou de alguma coisa. Ou o homem que sofre angústia e medo da perda. O alcoolismo pode ser. A questão do a conduta violenta. A pessoa é um anjo quando está com todo mundo, mas ele chega em casa e se transforma em outra pessoa. Ah, mas é porque ele não presta. Será que não tem? Vamos olhar para a história dessa pessoa. Será que não tem lá atrás algum histórico que causou um trauma e que gerou uma depressão? Porque para a gente é muito fácil, é difícil de lidar, né, gente? A gente fala assim, é muito difícil de lidar, então a gente julga de imediato. Imagina, onde já se viu? Mas quando a gente olha, sempre tem um outro lado.
Mesmo a gente, quando a gente se sente mais irritado, mas de onde vem essa ira toda? E a gente tem dentro da gente. Quando nós vamos identificar no outro, isso aqui, aí pensando, tirando o olho da gente, olhando para o lado, né, e para quem está ao nosso entorno, no campo, enfim, como é que quando a gente vai identificando no outro, o que a gente tem que fazer? Acolher. E o acolher não é sair falando, é simplesmente estar próximo. Porque nós também temos a questão de querer já falar muito, porque a gente não dá conta. Quando nós queremos, de alguma forma, resolver o negócio. Mas não é minha dor, gente, não é a sua, é do outro. E a dor dele não é igual à nossa. Então, o primeiro ponto é acolhimento. O segundo é legitimar. Gente, não diz assim, não, imagina, isso não é nada. Jamais. Nós não sabemos o tamanho da dor do outro. Não minimizar. Ah, isso é nhenhenhen, isso é drama, imagina. Não, olha, isso vai passar super rápido. Não tentar dar solução. Não, você fala o seguinte, vamos fazer não sei o quê, você vai sair comigo, vamos sair fazer uma compra no shopping, vamos comprar chocolate na padaria. Então, gente, não tente dar solução. Não compare. Nós ficamos numa ânsia tão grande de ajudar o outro, que a gente entra naquela assim, mas olha, eu conheci a fulana que estava desse jeito também. Menina, ela tomou o remédio da Pedra Santa, ficou ótima, você não tem noção. Em um mês estava perfeita. Não compare. Não é igual nunca. Não insistir. Mas eu acho que você precisava conversar com o pastor Sandro. Vai conversar com o pastor Sandro. Eu acho que você devia conversar com o pastor Sandro. Vai lá agora e conversa. Você disse, não ouviu? Espera. Não adianta insistir, gente. Não é o nosso poder de convencimento que vai conseguir mexer com essa pessoa. Ele só quer a sua presença. Ele quer o seu abraço, ele quer a sua companhia, ele quer seu acolhimento. Você não precisa resolver a vida dele. Ele ainda não está pronto. Não ignorar comentários suicidas. Lembra aquela história assim, cachorro que muito late não morde, gente. Então estava ameaçando para chamar atenção. Não é verdade. Hoje, vivendo a clínica, é muito, eu não vou dizer interessante, porque não é interessante, não. Mas é como as pessoas chegam e elas falam de não dar conta, de não querer dar conta. E, às vezes, elas não chegam assim, eu vou me matar. Ela não vai falar isso. Mas assim, eu não estou aguentando mais isso aqui. Eu não estou dando conta. Não ignorem. Questionem. E é um questionar que assim, não, mas peraí, não dá conta como? Como assim? Assim, mas do que você não está dando conta? Por que está tão difícil? Então, leve a esse questionamento, mas de forma nenhuma ignore. E estar pronto para o pedido de ajuda, porque a gente faz tanto, fala tanto, não sei o quê, aí a pessoa fala assim, eu estou muito mal. Você fala, eu também, e agora? Vamos aqui, vamos orar. Para quem que eu ligo? Para quem que eu chamo? Liga para o CVV. CVV ajuda muito, gente. Não tem um psicólogo, não tem um psiquiatra que possa dar suporte. Procure pessoas. Mas esteja pronto, se você convive com alguém, esteja pronto para ajudar. Mas você esteja preparado. Porque a hora que a coisa vem, a gente o pastor vai falar, eu não, deixa alguém passar na frente. Tá? E aí, uma coisa que é muito importante dentro desse processo, seja de ansiedade, das crises que a gente vem vivendo no mundo, seja dentro da questão da ansiedade, da depressão, uma coisa que é importante é esse processo de aprendizado. Que cada pessoa tem uma duração, a gente não sabe. Então, primeira coisa, para a pessoa sair de onde ela está, ela vai ter esse gatilho para se autoconhecer. Ela vai começar a questionar e duvidar do que ela acredita, porque fala assim, mas por que será que eu estou? Eu preciso olhar para mim para entender o que é. E, de verdade, é o que eu estou propondo para vocês hoje. Vamos olhar para a gente, vamos nos perceber. Né? Quando a gente consegue olhar para a gente, o segundo passo é a aceitação. A gente é bem piorzinho do que a gente acha que é, tá, gente? Então, aceita que está tudo bem. Na boa. Então, vamos nos aceitar. É assim, dá para melhorar? Dá. Mas é assim, me amo desse jeito e tá bom. Deus me fez assim, tá bom.
Mas é essa aceitação. E aí vem, sim, a compreensão de que precisa de ajuda. A partir daí vem a oportunidade de mudança, e aí depois de um longo processo, vem essa musculatura emocional. O que é a musculatura emocional? É eu perceber quando eu estou caindo novamente. Porque é cíclico, você pode cair sim. Então, a gente perceber e a gente conseguir se perceber que não está tão bem assim. Então, isso é essencial. Mas o que a gente quer, gente? A gente quer a busca por equilíbrio. Nós buscamos equilíbrio. A nossa vida está complicada demais, está pesado demais. E aí, o que eu apresento para vocês, já apresentei lá atrás também, é esse processo de autoconhecimento, que é essa percepção desse exercício que a gente acabou de fazer, que vai para a consciência e vai para a transformação. O que quer dizer? Eu convido você a se perceber primeiro. Se perceba. E depois, a gente traz para a consciência. Porque muitas das nossas ações são completamente inconscientes. E a hora que eu chegar aqui nos mecanismos de defesa, vocês vão se dar conta disso. Mas vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Gente, eu preciso que alguém me ajude com o horário aí, tá? Eu não vi que hora que eu comecei. Me dá um sinal aí, pastor. O que é a percepção, gente? Reconhecer a forma como vemos ou abordamos o mundo. Como você faz escolhas? Como que você lida com mudanças? Vamos dar um exemplo aqui. Como que eu faço escolha? Você é aquela pessoa que você fala assim, tá bom, o que tem então? Olha, você tem o A, o B... Ainda não, para. Vai no A mesmo. Vai o A, já resolve, vamos... E você tem aquela pessoa que fala assim, tá, tem o A, tem o B, tem o C e tem o D. Ai, meu Deus, tem até o D? Tem. Tá, se eu ficar com o A, eu vou perder o D. Se eu pegar o C e o D, vai faltar aí o A e o B. Mas se eu ficar com o A, a oportunidade já foi, já perdeu, já acabou, e a pessoa está lá, meu Deus, como é que eu decido, como é que eu vou? Coisa básica. Como é que eu lido com mudança? Galera, vim dizer para vocês que nós vamos mudar de prédio. Vocês vão sair daqui agora, vão arrumar as coisas, desliguem os computadores, junte as suas coisas, nós vamos mudar para o prédio que fica do outro lado, fica logo ali em Madureira. Todos prontos? Vamos lá. Você é daquele que vai virar e falar, pera um pouquinho, fecha, não sei o quê. Você quer que leve o cabo ou não precisa levar o cabo? Deixa aqui, o que é? Leva a cadeira também. Bora. Ou você é aquele assim, imagina, mas não vou mesmo. Mas quê, cara? Não fui contratado para trabalhar lá. Como é que você lida com mudança, gente? Você resiste? Não, ou aquela que fica assim, vou ficar aqui, quero ver alguém me tirar. Como é que você lida com mudança? Você é desse tipo ou você é daquele que tipo, é para ir? Vamos. Mudou? Volta. Não, vamos de novo. Agora volta. Que é coisa pior do que alguém chegar e falar assim, então nós vamos ter uma mudança de rede. Vamos mudar sistema, programa, plataforma? Gente do céu, 2 meses de encrenca, coisa que no telefone que não chega, recado que não vai, e-mail que... Loucura! Mas como é que você lida com mudança? Você é do tipo que você estoura, tal, você reclama, briga, ou você muda e você vai? Como você é? Compreender como agimos e reagimos diante da adversidade. Olha, descobrimos que assim, olha, estamos cercados, nós vamos ter que ficar aqui durante essa noite, vamos ficar em vigília, inclusive, Marcelão não vai voltar para São Paulo, nós vamos ficar aqui, que nós estamos sitiados, nós vamos ficar aqui. Você já começa a chorar e dizer assim, meu Deus do céu, eu não posso, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, e já começa a ficar ansioso, já começa a falar com todo mundo, e grita e chora. Ou você é aquela coisa que dá aquela travada no maxilar e fala assim, muito bem, nós vamos resolver de que forma? Só que aqui o fígado já está queimando, né? Já queimou o fígado, já travou a coluna, mas eu me mantenho plena, estou no salto, vamos lá. Como que você reage diante de alguma coisa ruim que te acontece? Você explode, você não explode, você segura, mantém a classe e fica ruim no dia seguinte, porque você fica doente, uma hora sai o negócio, né? Não é aquela coisa que sai no xixi, não sai no xixi, ele sai pelo estômago, pela dor de cabeça, não tem jeito. Vocês percebem que isso tudo fala muito da gente? Lembra que eu falei lá do que é estresse? Como é que a gente busca equilíbrio nisso, povo? Só se conhecendo, gente. Não tem jeito. Você precisa entender de que forma você age, você reage, para poder buscar equilíbrio. Se você não buscar descobrir, não tem como.
Aprofundar o autoconhecimento para ampliar a consciência da importância da autoaceitação. Então, gente, vocês são isso aí que vocês riram, tá vendo? Vocês são isso aí, ó. Aceita, gente, tá tudo bem. Não tem importância. Não há como a gente conseguir mudar, a gente querer mudar alguma coisa, resolver coisa de jeito diferente, se a gente não se aceita. Se você não se aceita como você é. Ah, eu me aceito, Nilson, eu me aceito até a hora que eu olho no espelho. A hora que eu olho no espelho, eu me recuso a aceitar, não tem jeito. Aceita que é isso aí, bora. Então, esse equilíbrio que a gente busca passa muito por esse olhar de como é que eu sou, como é que eu reajo, quem eu sou, como é que eu faço. Pergunta que não quer calar. Pensa nisso, gente. A forma como você reage ao outro ou a uma situação fala mais sobre você do que sobre o outro. Repito. A forma como você reage ao outro fala mais sobre você do que sobre o outro. Aquele momento de silêncio para você pensar com as últimas pessoas como é que você reagiu. Vai aí. Se você fica bravo, se você fica irritado, você não demonstra. Você vai entender aqui daqui a pouco no mecanismo de defesa. Mas o que você pensou, o jeito que você pensou, fala mais sobre você do que sobre o outro. Eu não estou discutindo se o outro está falando uma coisa boa, ruim ou não. Ele pode vir todo estressado, estourado e brigando com você. Mas a forma como você reage a ele fala mais sobre você do que sobre ele. Dele a gente está vendo. Ou a situação. Mas a forma como você reage à situação que lhe é imposta fala mais sobre você do que sobre a situação. Faz sentido isso, gente? Todo mundo pensou direitinho aí? Todo mundo aí também? Então tá. O que é a consciência? A consciência é isso tudo que a gente está trazendo aqui, vocês estão começando a trazer para a consciência de vocês, que é esse autoconhecimento. O conhecimento que uma pessoa tem a respeito de si mesma. O que acontece quando a gente começa a realmente ter autoconhecimento? A gente começa a ressignificar e reorganizar a forma que a gente pensa. Para quê? Para mudar os comportamentos que impedem ou comprometem o que a gente quer ser ou como a gente quer viver. Ah, eu quero o equilíbrio. Tá, mas você está disposto a ir até onde para buscar esse equilíbrio? Você está disposto a abrir mão de quê para buscar o equilíbrio? Porque eu quero, mas se for do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não topo. Então, a gente começa a ressignificar e reorganizar o que a gente acredita, a gente vai falar já de crenças, para mudar esse comportamento que leva a gente tem padrões de comportamento, tem o padrão de responder às coisas, de participar das coisas, de reagir ao que te acontece. Quando a gente fala de buscar equilíbrio, você está disposto a olhar e avaliar toda a forma como você age, o que você acredita, porque inclusive, a gente tem certeza de algumas coisas, né, gente? Não tem? Certa. Comece a duvidar de vocês, sério. Não estamos falando aqui nem de valores, nem das nossas convicções cristãs, nossos valores, não é isso. Mas nós temos alguns filtros que nos impedem de nos abrirmos para enxergar o todo. A gente acha que só existe uma verdade a nossa aqui. E, às vezes, a pessoa que está do nosso lado e a gente não consegue abrir mão do que a gente acredita. Porque eu acredito tão fortemente naquilo que, se eu não tiver aquilo, inclusive, eu não vou ser feliz. Será? Quem te disse isso? Aprender a dar nome, dimensão, profundidade e espaço aos sentimentos, que é uma outra coisa que nós temos uma grande dificuldade. Homem, então, piorou, porque homem você vira e fala assim, tá, mas o que você tem? Estou sentindo uma coisa, assim, sabe? Legal, defina a coisa. Sobe, depois desce, assim, sabe? É um troço ruim. Sabe coisa ruim? É uma coisa ruim, ponto, gente, uma coisa ruim. Beleza. O que você sente? É medo? É raiva? É tristeza? É angústia? É melancolia? Olha só esse nome. Melancolia, gente, é quase uma sensação de luto. É quase igual ao luto. Só que é uma perda de algo que a gente não sabe exatamente o que a gente perdeu, mas a gente sabe que perdeu e sofre por aquilo.
é um ser melancólico. E a gente precisa aprender a dar nome e dimensão para sentimento. Por quê? Porque se eu quero buscar o equilíbrio, eu tenho que dizer quanto tempo eu vou ficar com raiva dela porque ela fez por mim. Deixa eu ver, 10 minutos, tá bom? Tá. Então, vou ficar 10 minutos com raiva e vai passar, porque eu sei o que é e eu consigo reavaliar. Enquanto o sentimento toma conta da nossa cabeça e o pensamento, e a gente começa a criar um universo e uma realidade que só existe aqui dentro. Gente, a vida está passando, a vida é outra coisa, a vida já foi, e nós estamos bravos aqui com algo que aconteceu há 2 semanas atrás. Chibata. Ou comigo mesmo, com o outro. Estou de bico, né? Estou bravo. Vale a pena gastar a sua vida com raiva de alguma coisa? Sério mesmo? Ah, eu estou triste. Qual é a tristeza? Dê nome. Enquanto você não consegue dar nome, você não consegue definir quanto tempo ela vai durar na tua vida, gente. Não tem jeito. Ela te domina. Saber quando o autoconhecimento não é suficiente e procurar alguém que o ajude no aprofundamento desse olhar para si. Aqui sou suspeita, que eu falo assim, ó, gente, atendo, hein? Pode procurar aqui a psicanalista. Mas não é isso, não. Quem é aquela pessoa com quem você pode trocar e que vai te dizer a verdade? Precisa de uma ajuda profissional? Procure um psicólogo, procure um psicanalista, está tudo certo. Mas ou procure alguém que vai te ajudar, não vai te dar resposta pronta, não, aliás, não existe resposta pronta. Mas também não vai dizer o que você quer ouvir. Então, chega uma hora que o autoconhecimento ele para. Porque tem pontos na vida da gente em que a gente não consegue se perceber. E a gente não percebe que está fazendo. E aí a gente precisa de um outro olhar. Quem é essa pessoa que você procuraria? Para quem você contaria e abriria e perguntaria? Eu falo assim, com psicanalista a gente brinca, né? Uma encontra a outra, a gente não vira e fala, oi, tudo bem? A gente encontra a psicanalista e fala assim, oi, eu estou bem? Porque assim, vá que não está, né, gente? Assim, te troca, mas é isso. Então, é esse olhar de para quem é que você vai falar. Ou, não, eu preciso de ajuda mesmo. E uma coisa que eu falo aqui, e por experiência dentro da clínica, né, trabalhando na clínica psicanalítica, é assim, não, tem ainda muito preconceito sobre essa questão de terapia, de psiquiatra, de remédio, não tem jeito. Apesar que nós somos super medicados, né, todo mundo é assim, eu estou medicado, ok, gente, está tudo certo. A questão é, as pessoas acham que vão procurar terapia ou análise porque estão doentes. E o que eu digo para vocês é, não, procure terapia, procure análise para não ficar doente, gente. Quando você elabora o que você tem, a sua vida, a sua história, os seus traumas, que a gente falou lá no começo, a vida começa a ir um pouquinho mais para o equilíbrio. Vai conseguir? Não, vai oscilar muito, mas ajuda bastante. Vamos falando nessa questão de consciência, eu quero trazer para vocês mecanismos de defesa. Gente, isso é trabalhado também na psicologia, mas bastante na psicanálise. E eu vou explicar para vocês o que é mecanismo de defesa e vocês vão começar a se perceber, mas também perceber como a gente convive com pessoas que usam isso. Então, vamos lá. Mecanismos de defesa são meios de proteção criados pelo nosso inconsciente para distanciar indivíduos de eventos, atitudes, sentimentos, crenças, palavras e pensamentos desagradáveis. Aquelas coisas que a gente não dá conta, e o nosso inconsciente vai lá e fala, vamos dar uma dribladinha aqui para você não ter que passar por isso, vamos tirar da frente, não precisa viver isso não, deixa quieto. Isso é mecanismo de defesa que a gente tem. São subterfúgios criados para proteger a pessoa de prováveis dores, situações e decepções. Então, não adianta negar, todo mundo aqui usa, tá, gente? Aliás, eu fiquei chocada quando eu fazendo a minha análise lá e tal, que eu fui discutir, o meu analista falou assim, é óbvio que você tem esse. Eu falei, gente, né? Então, a gente usa mesmo. Você pode identificar mecanismos de defesa em seus comportamentos. Eles trazem um custo psíquico indireto, embora sirvam para aliviar emoções e percepções difíceis.
mascarando os sentimentos verdadeiros. Mas eu preciso dizer uma coisa muito séria para vocês. Mecanismo de defesa, ele não é 100% ruim, é meio a meio. De novo, nós vamos falar de equilíbrio. Porque mecanismo de defesa nos salva, mas ele também pode levar a gente para um lugar onde a gente não vive a verdade. Então, como é que nós precisamos estar atentos aos mecanismos que nós usamos para ver o quanto eu estou usando? Então, vamos lá. Negação. Qual é o mecanismo de defesa de negação? Recusar-se a aceitar a realidade. Exemplo, ignorar um diagnóstico médico grave ou uma situação financeira desfavorável. É aquela coisa assim, gente, a negação é aquela pessoa que chega uma amiga que vai falar para outra que o marido a está traindo. Ela chega para a pessoa e fala, olha, ele está, eu vi, é verdade. E ela olha e fala assim, não, mas não é mesmo, você é uma mentirosa, porque ele jamais faria isso. Ou ela, pode ser o inverso. E ela não aceita, não, é não. Outros casos, que são bem comuns, quando há falecimento de alguém e a pessoa entra em negação. O que acontece? Eu ponho o lugar à mesa, como se essa pessoa estivesse ali. Eu falo dele como se ele estivesse presente. Mecanismo de defesa de negação. Eu não dou conta de enxergar a verdade. O que vocês estão negando? Que história vocês estão contando para vocês para negar alguma coisa? Esse é um e muito usado. Eu trouxe só alguns, tá, gente? Não trouxe muitos, não. Deslocamento. Esse aqui todos nós fazemos. Transferir emoções de uma fonte para outra. Trocar em miúdos. Teu chefe te deu bronca, você chega em casa e desconta na mulher, no marido, no cachorro, no filho. Não importa. Nós deslocamos. Nós chutamos a porta, nós jogamos coisa no chão, a gente dá murro em alguma coisa, a gente morde a almofada, a gente faz alguma coisa. Isso se chama, eu não dou conta de enfrentar a situação que apareceu para mim, que não dá, então eu tenho que mandar para algum lugar. E os deslocamentos não é só com briga, gente, pode ser com qualquer outra coisa. Normalmente, quando algo ruim ou algo que não é confortável acontece para você, você desloca para onde? Quem é sua vítima? Racionalização. Esse aqui, gente, ó, pessoa número 1 aqui. Criar justificativas para comportamentos inadequados. Exemplo, trazer uma explicação lógica para responsabilizar fatores externos, quando, na verdade, isso é uma desculpa ou pretexto para não ver a sua própria responsabilidade no ocorrido. Vamos resumir. Vou fazer uma entrevista. Cheguei lá e não fui aprovada. Não deu, gente. Mas, sabe, gente, eu não queria mesmo não, falar a verdade, sabe? Era longe, eu ia ter que trabalhar muito. Aí eu acho que eu nem seria feliz lá. Para quem que eu estou contando essa história? Para vocês, para eu ficar bem na fita, mas principalmente para mim mesmo, para eu dar conta. Essa racionalização. Toda vez que a gente fala de algo e põe um mas, pode parar de racionalizar, gente, já foi. Mas nós contamos histórias para darmos conta. Então, é verdade, né? Aquele tipo assim, irmão, você ia ser transferido para o campo A, mas resolvemos mudar e vamos para o campo B. Você vai para o campo B. Todo mundo sabe, todos sabem que ele estava orando há meses porque ele queria ir para o campo A. Na hora ele fala assim, vontade de Deus, né? Mas aquela coisa assim. Mas depois vê assim, melhor mesmo não ir para o campo A, né, gente? Porque pensando assim, sei lá eu ia ter que ser feliz, lá eu ia ter que... Mas eu vou contar uma história. Então, mecanismo de racionalização, da gente não enfrentar algumas coisas, é muito comum. O que vocês andam racionalizando, gente, aqui no trabalho? Conta para mim, assim. Que desculpa vocês estão dando para brigar pelas coisas aí, mas conta uma história para justificar que você é bonzinho. Vai aí, conta, né? E isso acontece de verdade, gente. Projeção. Atribuir os próprios sentimentos a outra pessoa. Exemplo, acusar alguém de ciumento quando você que sente ciúmes.
Você sabe aquela pessoa que vira e fala assim... Ou então, ou não só no ciúme, mas a gente pode virar e falar assim... nossa, eu achei que o pastor Sandro, assim, ele foi tão direto, ele nem falou de mim, não falou nada. Por que será que assim? Será que ele não quer me elogiar? Será que ele não olha para outra pessoa? Eu estou falando dele ou estou falando de mim? Será que eu sou assim? Então, quando a gente projeta no outro, normalmente tem algo da gente. Quando a gente joga para o outro, e também não é só no ruim, eu posso projetar no outro um desejo que eu tenho. Então, eu viro e falo assim, nossa, olha, então, ir para o campo trabalhar, ou atender missionários, ou não sei o quê, tal. Seria... Mas é um desejo para o fulano. Então, meu filho vai querer... Eu estou projetando no meu filho o que eu quero para mim. Ele vai ser médico. O filho olha assim e fala, mãe, eu não ia ser jogador de futebol? Não. Vai ser médico. É a projeção que você coloca no outro e o outro que se vire para resolver. Porque vai gerar... Se não acontecer, acontece o que em você? Frustração total. Ele me traiu. Porque ele não fez o que eu projetei nele. Quanto nós estamos projetando no outro? Repressão. Esconder pensamentos e sentimentos indesejados. Não lembrar de um evento traumático. Gente, a repressão ela é muito comum com coisas que aconteceram na nossa vida, tanto na infância, como muitas vezes experiências que a gente vira e fala assim, nossa, fulano, você lembra aquela festa que a gente foi? E que você assim, deu um barraco lá porque você brigou com não sei quem? Não lembro. Nossa. Aconteceu mesmo? Imagina. Não lembro. E às vezes a pessoa não lembra mesmo. Não lembra de situações, não lembra de coisas da infância. Quando a gente atende na clínica, a gente faz uma ficha anamnética e agora fala assim, se eu perguntasse para você, quantos anos você tinha, a sua primeira lembrança que você lembra de você criança, quantos anos você tinha? Tem gente que vai vir e falar, nossa, 3. Tem gente que vai falar 4, 5. Pois eu tenho gente que chegou para mim que não lembrava nada antes dos 15 anos. Como que alguém não tem lembrança dos 15 anos da vida, gente? Tem história aí para contar, tem coisa para entender. Então, assim, outra coisa. E aí a gente confunde, porque o que acontece? Vem mãe, tio, vó e conta uma história para a gente, e a gente acha que a gente viveu. Só que a hora que você aprofunda, você descobre que não é verdade, que você não viveu e você não lembra daquilo. Então, essa repressão tem a ver com relacionamento, tem a ver com trabalho, tem a ver com tudo na nossa vida. Quando o nosso ego, quando a gente não dá conta, a gente dá aquela recalcada, reprime e, olha, não se fala mais nisso. A questão é, gente, a gente pode reprimir, só tem um detalhe. Uma hora volta. Uma hora volta em sonho, volta em uma explosão qualquer que você tenha, volta. Mas esse mecanismo existe também. Regressão. Esse aqui nós estamos bastante acostumados também. Voltar a comportamentos infantis em momentos de estresse. Exemplo, chorar ou fazer birra quando contrariado. Lembra da mudança? Não vou, fico aqui, ninguém me tira. Beicinho, ativar. O que é? Virou um moleque de 5 anos, 6? Ou, então, aquela pessoa que assim, o marido chega assim, mas por que você está brava? Mas me fala, o que aconteceu? Por que chama-se de regressão? Porque, gente, quando a gente não dá conta de enfrentar uma situação, qual é o nosso desejo? Qual é o nosso desejo mais interno? Voltar para aquele momento onde nós não éramos responsáveis. Que os nossos pais cuidavam da gente, que nossos pais decidiam pela gente, ou o nosso cuidador, não precisa ser pai e mãe, podia ser avó, tio, não importa. Mas era um lugar onde você podia até nem ser tanto bem acolhido, mas você não tinha que tomar, você não tinha que decidir, você não tinha que fazer. E aí é muito comum. Nós temos hoje, nós vivemos muito isso hoje, com adultos muito infantilizados. Você vive muito isso, de não bancado, discutir. Como que é, então? Como é que a gente busca uma vida de equilíbrio pensando nesse monte de mecanismo de defesa, gente? Que a gente se enxerga em tudo? Como é que faz? Introjeção, esse aqui é bem mais complicado. Tendência de incorporar indiscriminadamente normas, atitudes, regras de conduta, opiniões e valores de outras pessoas, sem tentar entendê-las
ou reconsiderá-las criticamente. O que é isso? Alguém chega e fala assim, ok, todo mundo, a moça está de verde. Não, aquilo não é verde, aquilo é azul. E você fala assim, não, Nilza, é azul. Aí fala, é azul, né? É azul. Peraí, mas por que você está concordando se não é verdade? Não, porque a Nilza falou e nós temos essa tendência, gente. Eu não questiono, eu engulo. É como se a gente mastigasse, quer dizer, a gente comesse comida sem mastigar. Eu só engulo. E isso é algo que, assim, alguém chega e fala assim, gente, a Ruth é uma doçura. A Ruth vai olhar para mim e falar assim, eu sou uma doçura. E olha, agora eu sou, porque a Nilza disse que eu sou. Agora eu não vou nem surtar, porque a Nilza falou que eu sou doce. E nós fazemos isso, gente. O outro chega e nos joga coisas, e nos joga qualquer que seja, não importa. A gente não questiona. A gente simplesmente assume esse comportamento. A questão é, como é que você vai saber o que é seu e o que é do outro? Será que eu sei o que é meu e o que é do outro, já que eu engulo tudo? O que será que é meu de verdade? Essa daqui, gente, é a que eu mais amo. Eu uso muito. Formação reativa. E, gente, lembrando, tudo tem negativo, tem positivo, e a gente usa equilibradamente, né? O que é a formação reativa? Agir de forma oposta aos sentimentos reais. Exemplo, tratar alguém que você não suporta com extrema gentileza. Sabe aquela pessoa que chega e você fala assim, ela chegou. E você vai falar assim, querida! Sabe aquela voz que desafina? Ah! Típico. Gente, esse é o mecanismo de defesa mais usado para a gente viver em sociedade. Não tem jeito. Agora, a questão é que a gente tem algumas pessoas que exageram, né? Aquela pessoa que faz aquela festa escandalosa, fala assim, mas era para tanto? E acaba se entregando. E ela se entrega que não é tão verdadeiro. Mas esse é um mecanismo de defesa muito usado pela gente. Porque nós temos que conviver socialmente, a gente não é igual a todo mundo. Não tem como. Agora, até onde você está fingindo? Quanto você finge? Quanto você se obriga a fingir? Essa consciência, não estou dizendo que você vai começar a ser grosso, tá, gente? Não é isso. Mas é até onde você vai. Porque como é que eu quero o equilíbrio se eu me mantenho nesse lugar? Como é que se busca equilíbrio na vida se eu finjo o tempo inteiro que eu estou sentindo alguma coisa que é mentira? Eu sinto o oposto. Muito bem. Sublimação. Esse daqui, gente, é o único mecanismo de defesa que não tem negativo. Ela é 100% positiva. O que é a sublimação? É transformar impulsos inaceitáveis em ações socialmente aceitáveis. Canalizar a agressividade para o trabalho, artes ou esportes. E aí, vou dar um exemplo aqui para a gente, que é muito da gente de viver em comunidade. Sabe quando você vira e fala assim, vamos fazer trabalho voluntário. Nós vamos atender o pessoal do Borel, que ele adora ali. Vamos lá, vamos atender o pessoal do Borel. Aí você vai, num sabadão à tarde, para lá fazer o trabalho. E é lindo, trabalha, termina lá esbagaçado, mas foi lindo e tal. No final, você está feliz com você por ter feito isso. E você perdeu uma super festa num lugar caríssimo, maravilhoso, delicioso, com piscina, open bar, com tudo que tinha direito. E você vira e fala assim, não importa, eu estava feliz fazendo isso aqui. A sublimação é o estar bem fazendo o que você fez é uma coisa. Se você bater aquela coisa do não, mas eu queria ter ido lá no outro, eu vim por obrigação, por dever, porque a minha espiritualidade manda, e porque se eu não fosse o pastor Sandro, ia me pegar no pé, não ia dar certo. Não é sublimação. Então, a sublimação é quando a gente consegue transformar um comportamento nosso em algo realmente mais elevado. Então, quando se fala, por exemplo, tem um caso real de uma menina
É horrível o vídeo, gente. Eu tive que assistir porque eu estudei. Mas é uma criança que foi abusada quando criança, ela e o irmãozinho. Ela foi abusada com 1 ano e meio, alguma coisa assim. E aí foi um casal de pastores, adotou ela e o irmão. E essa menina teve transtornos muito graves. Então, ela tinha tendência de matar mesmo a pessoa. Ela falava, vou matar. Então, não deixa a faca na mão da menininha, desde cedo. E ela tentou matar o irmão várias vezes, de bater a cabeça no chão, aquelas coisas todas. E aí ela foi levada, os pais foram entendendo, e assim, nada como, né? Cristãos. E eles foram entendendo, passaram muito sufoco. Então, a menina, por exemplo, pegava, tinha ninho de passarinho, ela matava um por um, assim, na mão. E ela foi para uma casa e ela para viver com crianças iguais a ela. Imagina uma casa dessa, gente, assim, meu Deus do céu, né? E essa menina cresceu e aos 12 para 13 anos, ela chorou pela primeira vez. Que ela começou a dar conta do que ela fazia. E foi um trabalho terapêutico, químico, obviamente, com drogas e tal, mas essa menina, enfim, conseguiu superar. Essa mulher existe. Ela está hoje na faixa, acho que de 60 anos, mais ou menos, e hoje ela é enfermeira pediátrica. Isso é sublimação. Ela conseguir vencer um histórico de violência e de transformar em algo para a sociedade. Então, a sublimação é a única que não tem mesmo nenhum lado ruim. Quando a gente se torna consciente, gente, que é essa consciência que eu estou falando, a gente se percebe, a gente traz para a consciência, e aí vem a tal da transformação que a gente quer. Que é quando a gente se torna flexível para se questionar, para pensar, para fazer escolhas. Né? As nossas escolhas vão ser mais conscientes, vão ser mais saudáveis, vão ser mais estratégicas, e que vão sustentar os comportamentos de equilíbrio que a gente quer, gente. Não tem jeito. Mas, para isso, é fundamental a gente estar aberto para a mudança, pronto para desaprender com saúde e alegria. Que a nossa grande questão é estar apegado às coisas. E por que que isso acontece? Que aí vem a resposta geral. Por que é que cada um de nós responde de forma diferente aos fatores estressores? Por que cada um de nós desenvolve esses mecanismos de defesas de forma mais negativa ou mais positiva ou mais equilibrada? Por conta daquilo que a gente foi criado. Desde a barriga da nossa mãe, a gente já vai ouvindo coisas e vai começando a se formar. Então, dependendo do lugar que você nasceu, quantos irmãos você tem, qual a sua religião na época, que às vezes a família não era cristã, que estado você nasceu, que língua você fala, que bairro você viveu, quantos irmãos você tem, como que era a família próxima. Tudo isso vai te dando uma formação e vai te dando filtros para enxergar a vida. Por isso é quando a gente fala, quando eu tenho um pai muito bravo, ou uma mãe que sofre dos nervos, ou um irmão mais velho que era bem cruel, talvez eu tenha falas dentro da minha cabeça que não são minhas. Tipo, como você é burro. Nossa, como você é lerdo. Nossa, como você é preguiçoso. Pô, óbvio que ia dar errado com você. Será que essa fala é sua? Ou será que a gente ouvia lá na infância, quando eu levava bronca de mãe? E não era nem por maldade, mas a mãe fala aquelas coisas assim, mas qual é burro esse moleque, viu? Só que ele tinha 5 anos, gente. Para ele era uma voz de autoridade. E essas vozes estão aqui que determinam tudo isso que a gente conversou até agora. Então, nós olhamos o mundo, não é enxergando o mundo inteiro, nós enxergamos sob a nossa ótica. Então, não, gente, o coleguinha também pode estar certo dentro da verdade dele. Não existe uma só verdade. Cada um com a sua, cada um com seus conteúdos. Está vendo como tem que fazer análise, gente? Estou falando para vocês, não tem jeito. Porque, assim, cada um desenvolve crenças, filtros. Se você tirar o filtro, será que vai enxergar do mesmo jeito, a mesma coisa? Então, são os filtros que dão valor às nossas percepções do mundo. Se eu perguntar o que é amor para você, cada um aqui vai falar uma coisa. Porque talvez seja o que viveu, seja o que experimentou. Então, nossos padrões, a forma como a gente olha, a forma como a gente reage, são, sim, devido aos filtros da nossa vida. Estou caminhando para o final, gente. Muito bem, práticas em busca do equilíbrio. Vamos pensar um pouquinho? Primeiro, a resiliência, Brasil. Na resiliência, o pastor tem quanto tempo?
Posso ir? Tá. O que é a resiliência? Resiliência é um atributo, é mais que uma competência. Resiliência é um atributo e todos nós nascemos com a capacidade de exercê-la. Porque quando a gente fala de resiliência de mercado, é aquela coisa assim, resiliência é apanhar sorrindo, resiliência é dar conta de tudo, eu resisto, eu banco, eu sou forte, a Mulher Maravilha. Então, só que não. Resiliência não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, resiliência é flexibilidade. Então, eles usavam esses termos por conta, lá de 1960, que tinha a ver com a física. Que eles falavam que, assim, resiliência na física é materiais que, após sofrer pressão, voltam à forma original. O ser humano não volta à forma original depois de apanhar, gente, depois de um luto, depois de um divórcio, de perder um emprego. Não volta. A gente vive outra coisa, mas a gente não volta a ser igual. Então, não, resiliência não é suportar tudo. Então, primeiro, a essência da resiliência é o quê? Autoconhecimento. É tudo isso aí que a gente falou. Que traz a consciência e que vai trazer a flexibilidade. Para quê? Para a gente ser autêntico, para a gente conseguir ser criativo, para a gente conseguir se adaptar, usando os nossos mecanismos de defesa, a ser versátil no discurso, na forma de se colocar, sem perder a sua essência, e a busca pelo equilíbrio, gente. Então, que traz a produtividade, que não é só de trabalho, mas é na nossa vida pessoal também, leveza e propósito. O que é resiliência? É a capacidade de pensar e organizar estrategicamente as suas próprias verdades, as suas crenças, o que você acredita ao longo da sua vida, as vozes que povoam a tua cabeça. Resiliência é a capacidade que a gente tem de enfrentar a adversidade. Lembra que eu perguntei como é que você reage à adversidade? E é buscar de forma estratégica, agir de forma estratégica, nem tanto no ataque, nem tanto na passividade, como a gente falou do engolir. E é ter sabedoria para se adaptar às mudanças. Não é o que eu quero, mas o que é possível agora. Não é o que eu gosto, mas o que dá para fazer. Resiliência, habilidade resultante de manter esse ciclo de autoconhecimento, percepção, consciência e transformação constante e contínuo. Dá trabalho? Ou se dá. Pensar nisso todo dia? Para e pensa, é muita coisa. Exercício diário no aprimoramento e aprendizado sobre si mesmo, que permitirá visualizar o novo, que traz a transformação e o equilíbrio que a vida pede. Se eu não conseguir exercitar tudo isso, a busca do equilíbrio fica mais difícil. Não há qualidade de vida sem autocuidado, sem autoestima, mas também com autocrítica, gente. Então, esse olhar crítico para a gente mesmo e para a vida é importante. Sugestões de prática, gente. Vamos pensar um pouquinho pensando em buscar equilíbrio. Bom, resiliência é uma ferramenta. Mas o que mais que cada um de vocês pode fazer? Exercício de respiração, que nem a gente fez? Sempre. Usem e abusem. Exercício físico? Super. Vamos botar as químicas boas para funcionar aí, gente. Vamos lá. Os hormônios todos. Presença. É o estar presente. É o estar presente, passado e futuro. Meditação. Gente, né, não dá, tem gente que não consegue fazer isso. Descubra o melhor jeito para você. Solitude. Solitude é o estar bem com você mesmo sozinho. Aliás, é o melhor exercício para você descobrir o quanto você fica bem. O quanto você aguenta você mesmo. Então, é uma excelente prática. Qualquer tipo de arte. Marcelão, que o diga aí. Né? Espiritualidade saudável. Nós falamos de um Deus amoroso. E não de um Deus de culpa, de julgamento e de censura. Então, é viver uma espiritualidade saudável. Refletir sobre o dia. E aí, só refletir sobre o dia, gente, algumas perguntas só para a gente fechar. Quando a gente pensa em fechar a noite e tentar buscar esse equilíbrio, que perguntas que são possíveis da gente fazer? Com o que eu estou realmente preocupado? O uso da palavra realmente é estratégico. Muitas vezes usamos uma preocupação para nos proteger de outra. Então, nos preocupamos com a próxima entrevista,
para nos protegermos de nos preocupar com o estado do nosso relacionamento. Lembra do deslocamento? Está aqui, ó. Prefiro pensar nisso do que em outra coisa. Por que eu estou triste? Com a ajuda dessa pergunta, deveríamos dar tempo para perceber que, apesar do nosso exterior competente e forte, muitas coisas menores e maiores conseguiram nos machucar hoje. Reconheça isso. Quem me irritou e como? Nosso espírito ficará mais leve se conseguirmos explicar essa lesão. O que aconteceu? Como isso nos fez sentir? O que podemos dizer a nós mesmos para trazer o equilíbrio de volta? O que o meu corpo quer dizer? Deveríamos examinar mentalmente o nosso corpo da cabeça aos pés e nos perguntar o que cada órgão pode exigir. O que meus ombros querem me dizer? O que meu intestino anda conversando comigo? Que a gente não pensa muito. O que ainda é lindo, gente. Nossas vidas têm alguns aspectos encantadores, mas podemos, surpreendentemente, ter que fazer uma lista deles de forma regular e periódica e um tanto desajeitada para perceber que existe, porque a gente não valoriza. 3 considerações finais. Não devemos ser o produto das nossas circunstâncias, mas sim o resultado das nossas decisões. Pega para você. Para hoje, escolha cuidar de você. Não temos controle do nosso passado, já foi. Mas temos uma grande responsabilidade no presente para construir o futuro que a gente quer. Não importa de onde viemos ou como somos, se reconhecermos as nossas limitações e aprendermos a pedir ajuda, tudo ficará mais fácil. Você não está sozinho. Busque ajuda sempre que você precisar. É isso, gente. Obrigada. Olha, tem